A disponibilidade de água pode cair até 40% até 2040 em todo o Brasil. O dado é de um estudo da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA. O possível cenário pode ser resultado das mudanças climáticas e pode afetar também a agricultura, além da geração de energia elétrica e o abastecimento de águas nas cidades. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Carolina Argolo, que é diretora-presidente interina da ANA. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, é um prazer para mim estar aqui presente, podendo falar um pouquinho desse estudo tão importante divulgado aí na semana passada, elaborado pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Perfeito. Vamos começar então, falando um pouquinho, sobre esse estudo que fala que o nome dele é o Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil. Ele é o primeiro levantamento feito aí pela agência que considera esses efeitos da crise climática sobre a oferta de água aqui no país. Aí eu te pergunto, quais critérios vocês utilizaram para calcular essas projeções e chegar nesse número tão alto de 40% de redução na disponibilidade de água até 2040? Os critérios utilizados foram baseados nos modelos mais recentes de relatório do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental de mudança climática, que traz 3 cenários de aquecimento global. Então, em cima desses modelos, nós aplicamos esses modelos de IPCC em algumas bacias hidrográficas, né, nas bacias hidrográficas no Brasil, foram mais de 400.000 autobacias, onde usamos aí dados de chuva, temperatura e evapotranspiração, transformamos num modelo de chuva-vazão, que foi aí trazido para um modelo de série de vazões produzidas com esses dados, e com esses dados modelados fizemos a comparação, né, com a situação atual, que foi o que trouxe entre os resultados essa possibilidade de 40% de redução, e eu gostaria aqui de frisar que é redução em algumas subbacias do nosso país, não em forma geral, mas num Sim. cenário pessimista, podendo ter essa redução de 40% da disponibilidade hídrica em algumas subbacias do país, no pior cenário que esse estudo levantou. Importante ressaltar que esse estudo levantou os 3 cenários, né? Um cenário otimista, um cenário intermediário e pessimista, que mostrou esse resultado mesmo. Se a gente pensar num cenário otimista, teria redução ou nem chegaria a ter? Você tem esse resultado para compartilhar com a gente? Então, Yael, num cenário otimista, e quando eu falo um cenário otimista, é um cenário em que todas as ações que hoje nós temos, né, tudo que está proposto aí de desafio para o Brasil e para o mundo, no sentido de mitigar a emissão dos gases, a gente teria sim ainda uma alteração, né? A gente teria aí no cenário otimista um aumento ainda da temperatura global em torno de 2 graus Celsius e uma redução da disponibilidade hídrica provável, tá? De até 20%. Esse é um dos levantamentos, né? Para o intermediário, a gente teria aí, se a gente tivesse não tomando todas, assim, uma coisa intermediária, um aumento aí de até 3 graus Celsius e uma redução hídrica também significativa. Mas no otimista é isso, a gente cumprindo com todos os compromissos, né, que temos hoje de redução das emissões dos gases, seria algo em torno de um aumento de temperatura aí de 2 graus Celsius e também sim um impacto, mas não um impacto tão significativo, né, quanto o pior cenário Claro, apresentado. claro. E você falou também que não seria o Brasil todo a ser afetado, né? Então eu te pergunto, quais as principais regiões aí suscetíveis a esse problema? Então, as principais regiões, né, norte e nordeste, acho que de forma mais enfática, são as que têm o maior problema de escassez, quando falamos de escassez hídrica. Contamos aí também com a região sul, que já seria o oposto, né? Seria um aumento na disponibilidade hídrica, mas um aumento associado a eventos críticos, o que também não é bom, né? De muitas chuvas, que é o que temos visto hoje, inclusive.
Parte do Centro-Oeste também sofreria com a escassez, né, junto com parte do Sudeste também, sofrendo aí com a seca, e o Sul mais com as chuvas em excesso relacionadas com eventos críticos. Quando eu falo essa elevação, no Sul também é uma elevação discreta, mas que sempre vem associada com eventos críticos. Perfeito. A gente, como você falou, né, isso tudo está relacionado aí ao aquecimento global, mas eu te pergunto, né, quais que são as possíveis medidas, né, para a gente conseguir tentar frear um pouquinho esses efeitos e aí já aproveitando, né, o que a gente também precisa fazer para se preparar e se adaptar caso o pior cenário aconteça? Perfeito. Então, as medidas que nós precisamos fazer, além de, obviamente, evitar, né, diminuir a emissão dos gases, são as ações realmente de conservação de solo, de recuperação de bacias hidrográficas, no sentido de produzir mais água, no sentido de proteger os nossos mananciais. A racionalização e o uso mais consciente da água também é uma medida muito, muito importante. Os investimentos em reservação de água, eu acho que também é algo que temos que aumentar, né. O monitoramento também, dessa situação, acho que esse estudo ele tem ele é muito importante, porque, diferente de outros estudos de mudanças climáticas, que já foram inclusive realizados aqui pela nossa agência, esse estudo ele trouxe essa informação numa escala adequada para a bacia. E quando eu falo isso, ele permite que o gestor local consiga introduzir essas modelagens nos seus projetos, o que Perfeito. permite, então, que essas ações sejam mais direcionadas e não Sim, sejam tão gerais, mas que elas sejam mais focadas e direcionadas para evitar com certeza. a escassez de água, ou para produzir medidas Sim. que reforcem uma infraestrutura para situações urbanas, principalmente Tá para certo. situações de enchente. Perfeito, tá certo. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi um prazer conversar com você e entender um pouquinho mais desse cenário, né, de possível redução da disponibilidade de água no Brasil. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.